Pois bem, vamos ouvir a palavra do Senhor. Chegamos ao momento mais importante, momento de nós abrirmos a Sagrada Escritura, meditarmos na palavra da verdade, na revelação bíblica e crescer em graça e em conhecimento. Louvado seja Deus. Pois bem, o tema nesta manhã, acerca do povo, da lei e do templo. Qual a vontade de Deus para o nosso tempo? Nós temos entendido nesses pano de fundo, às vezes é difícil compreender a vontade do Senhor. Às vezes é difícil você compreender ali os desdobramentos desta vontade, mas a obra missionária nunca pode parar, a pregação nunca pode parar, mesmo debaixo de cadeias, tribulações, perseguições, a obra tem que avançar. Então, vamos ouvir a voz de Deus, a vontade do Senhor. Vamos ler dos versículos 27 a 40, de Atos capítulo 21, para que nós tenhamos noção de tudo o que está acontecendo. Paulo estava lá em Mileto, reunido com os presbíteros de Éfeso, depois se dirigiu para Jerusalém, antes parou em Corinto, e aqui chegando em Jerusalém, é isso que está acontecendo, e agora em Jerusalém acontece a prisão de Paulo. Versículo 27, quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo, este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo eles, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguira gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio? Você veja, Paulo foi confundido com um mercenário assassino, um egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então, a semana que vem nós vamos ver qual foi o discurso. Hoje, a prisão de Paulo, e especialmente responder as perguntas, as colocações do versículo 28. Vamos orar a Deus, que esta palavra preencha teu coração, que o Espírito Santo possa falar ao teu interior, ao teu entendimento,
e que a palavra de Deus possa alimentar você, fortalecer você, tornar-te apto, tornar-te forte para as coisas de Deus em Cristo Jesus, neste mundo. Vamos orar. Pai amado e bendito, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nossos corações se alegram em Ti, pela abertura da Tua palavra. Ó Deus, as Sagradas Escrituras são palavras de vida, são espírito e vida. Essas palavras, Pai, têm poder transformador. Se nós pegarmos um livro de Shakespeare, de Nietzsche, de John Locke, de algum filósofo grego da cultura greco-romana, qualquer livro, melhor que seja, a Teodiceia, qualquer coisa, a Odisseia, qualquer coisa, e colocarmos dentro de um presídio, ao final da leitura teremos um preso mais culto, teremos um interno mais culto. Mas se nós deixarmos lá a Tua palavra, ao final da leitura, teremos uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Este é o poder da palavra. E nós queremos, com conhecimento bíblico, com conhecimento verdadeiro, que liberta, queremos mergulhar nesse texto esta manhã, queremos percorrer os caminhos da Tua vontade, os desdobramentos da Tua vontade, acerca do povo de Deus, acerca da aliança e acerca do templo, porque nós queremos estar vivendo a vontade de Deus. Senhor, fala aos nossos interior, ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus oramos, e a igreja amada, povo de Deus, santos e preciosos do Senhor, digam amém, amém e amém. Muito obrigado, amada pastora, louvado seja Deus pela tua vida, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Olha, nossos amados chegaram, que bênção. Pensei que tivessem sido arrebatados, meus amados. Deus seja louvado. Não, abduzido é negócio de ET, amado. Eu pensei que vocês tinham sido arrebatados. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. Bebe uma aguinha, respira, senta. Chegaram ainda não. Chegaram na hora certa para ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Pois bem, amada igreja, ovelhas em Cristo Jesus, mais do que vencedoras em todas as coisas. Quem ama Jesus aí, amado? Diga amém. Quem quer ouvir a palavra do Senhor aí, amado? Então, que esta palavra possa fazer diferença na vida da igreja. Você é internauta também, que alguns irmãos estão viajando, outros não puderam vir. Que esta palavra alcance a tua vida e abençoe você onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Estamos no capítulo de 21 de Atos dos Apóstolos, entendendo a dramática chegada de Paulo a Jerusalém. O apóstolo missionário já havia sido alertado, advertido do que lhe aconteceria ao pisar em Jerusalém, mas ao mesmo tempo a clareza da vontade de Deus foi sendo desdobrada, descortinada, ao passo que Paulo compreendeu perfeitamente que esta era a vontade do Senhor. Afinal, a obra missionária não pode parar, a evangelização não pode parar, o evangelho tem que correr todas as nações, porque Jesus é o Senhor e a sua palavra tem que ser ouvida. Então, a mensagem de hoje, vamos nesse que eu chamo de Sitzenleben. Sitzenleben é uma palavra do alemão que significa o ponto em que estamos. Se você pega um livro para ler de 500 páginas e você começa a ler da página 250 em diante, você tem que saber o que as 249 páginas anteriores dizem para que você compreenda aquilo ali, correto? Então o Sitzenleben é o entendimento dessas páginas anteriores. Então na mensagem de hoje,
nesse Sitzeleib, nessa parte introdutória, eu quero refrescar a memória da igreja do que está acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos, de forma geral, a espinha dorsal, porque isso vai culminar aqui no capítulo de hoje, no estudo desta manhã, para o que Deus está fazendo. Então, neste livro, a vontade de Deus está sendo desdobrada. Nós estamos, irmãos, na igreja nascente. É o berço nascedouro da igreja, louvado seja o Senhor. Igreja composta de cristãos judeus e depois composta de cristãos gentios. Há uma mistura de culturas, há uma mistura de práticas, e sempre há atritos quando o novo chega. Todos nós resistimos o novo. O novo causa medo, o novo causa espanto, o novo causa sentimento de incapacidade. Mas Deus é maior. Diga aí, Deus é maior. E Deus tem uma vontade. E a minha pergunta é: quem quer a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero. Por mais que às vezes seja difícil, não é fácil. Pastor, eu imaginei que a vontade de Deus, um sinal da vontade de Deus é que tudo acontece logo, abre todas as portas. Você pensou errado, filho. Isso é cultura da teologia da prosperidade, um monte de pastor doido que não lê a Bíblia. Porque se você olhar a palavra de Deus, a coisa é diferente. A vontade de Deus foi sendo desdobrada debaixo de lutas e perseguições. Entretanto, Paulo resume isso de uma forma exímia. Paulo era o exímio pregador. Ele diz assim: nós, por causa da vontade de Deus, soberano Deus, que nos amou, predestinou, chamou, justificou, glorificou, por causa da sua soberana vontade, tudo que Ele tem para nós, por causa disso tudo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque, amado, o mundo pode chiar, o inferno pode gritar, os problemas podem se levantar, mas nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então eu digo: você é mais do que vencedor, amado. Diga aí para o seu irmãozinho: meu irmão, você é mais do que vencedor, irmão. Recebe, você é cabeça, você não é cauda. Estás por cima e não por baixo. Eleito, amado, escolhido, precioso, pedra viva. Então, amado, aqueles que são perdedores, digam amém. Graças a Deus, ninguém. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não, eu falei para dizer amém. Olha aí, ó, problema de interpretação. Professores de português na igreja. Então, amados, vamos lá. O Atos dos Apóstolos vem trazer esses desdobramentos. Porque, amado, às vezes é confuso. Da onde que saiu a expressão que eu vou falar agora, senão da confusão do entendimento da vontade de Deus? Eu acho que eu taquei pedra na cruz. O que é que eu fiz para merecer isso? Né? O que é que eu fiz para merecer isso? Então, amado, não é que tacou pedra na cruz e nem fez para merecer isso. É que o justo sofre. Jesus foi crucificado. Isaías, cerrado ao meio. Daniel jogado numa cova de leões, foi livre, nesse caso, louvado seja Deus. Então, pastor, por que uns são livres e outros não? Porque uns são honrados pela fé, e outros honram a fé até o último suspiro. Mas aqueles que honram a fé até o último suspiro serão recebidos em glória, para a glória do Senhor. Assim como Estevão, Jesus o recebeu de pé. Você imagina o que é ser recebido em glória pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esses desdobramentos da vontade de Deus culminaram no nascimento da igreja cristã. E não apenas no nascimento, mas no crescimento da igreja.
E tanto o nascimento quanto o crescimento causam o quê? Dores. Causam dores. O nascimento, nós conhecemos as dores de parto. As mulheres, irmãzinhas amadas, poderiam dizer com mais propriedade sobre as dores de parto. E todos nós, adolescentes, um dia, na fase de crescimento, também, alguns de nós mais, outros menos, sentimos dores, que são conhecidas as dores do crescimento, quando membranas são rompidas e sente-se dores nas articulações. Então, seja para nascer, ou seja para crescer, dores te aguardam. Você quer crescer? Amém. Não tenha medo das dores, porque Deus está no controle da tua vida. Então, essas dores de parto, em termos de Atos dos Apóstolos, nascimento e expansão da igreja, se resumem a 3 grandes dores. Primeiro, quando Pedro participou aos líderes da igreja de Jerusalém, que os gentios também podiam receber o Espírito Santo e serem batizados em nome de Jesus Cristo, porque ali os judeus achavam, não, que a obra era só para eles. Não, olha, aqui Deus é só nosso, Ele é um Deus territorial, é só nosso, mais de ninguém. Mas eles não haviam entendido bem a obra de Deus. Eles eram chamado povo de Deus, sim. Entretanto, desde o primeiro hebreu chamado, que foi Abraão, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o projeto de Deus nunca foi começar em Israel e parar em Israel. O projeto de Deus estava lá, a tua família, a minha família, a nossa nação e a nossa casa. Então essa foi a primeira dor de parto, a primeira celeuma, que nós vemos em Atos 11, versículos 17 e 18. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir à vontade de Deus? Quem era eu? E ouvindo eles estas coisas, olha lá, apaziguaram-se, porque a guerra estava comendo solta, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, amado, o arrependimento foi concedido para você. Diga amém por isso. Você se arrependeu dos seus pecados? Você se arrependeu, sim ou não? Foi Deus que te concedeu isso, amado. Então levante assim a sua mão e diga: Jesus, obrigado, porque o teu Espírito habita na minha vida, porque eu fui perdoado dos pecados, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu declaro, amado, que as coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo na tua vida. Isso se chama o arrependimento que Deus lhe concedeu. Ou seja, o dia que você se tornou arrependido dos pecados, foi Deus que te concedeu esse presente, amado. Foi Deus que te concedeu esta bênção. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Você pode dizer um glória a Deus aí por isso? Então essa foi a primeira celeuma a ser resolvida e o nome de Deus ser glorificado. Afinal, se Deus estava fazendo a obra, quem seria Pedro para resistir? O problema é que às vezes nós resistimos à vontade de Deus. Às vezes nós resistimos à obra do Senhor, e toda vez que se resiste à obra de Deus, se sofre. Toda vez que se resiste ao que Deus está fazendo, há sofrimentos, há dores desnecessárias. Jacó teve que sair mancando. Jacó saiu mancando lá daquela luta com Deus. Então, amada irmã, eu declaro que a obra de Deus seja recebida logo no teu coração. Ao ouvires a sua voz, não endureçais, para a glória do Senhor. Depois, o concílio de Jerusalém, isso foi no capítulo 11. Depois, no capítulo 15, o concílio de Jerusalém, graças a Deus, constituído por apóstolos, presbíteros, a liderança da igreja, rejeitou uma incitação dos fariseus, crentes judeus fariseus,
que queriam que os gentios se circuncidassem. Estavam dizendo, então quer dizer que lá na primeira briga foi entendido que os gentios podem receber o Espírito Santo. Deixa eu arrumar um problema para essa solução. Ou seja, toda pessoa negativa arruma um problema para cada solução que você apresenta. É ou não é? É verdade. Então Deus deu uma solução, vai receber o Espírito. Aí os caras começaram a pensar, bom, já que pode receber o Espírito, aí tem que arrumar um problema para isso daí. Então eles têm que se tornar judeus, eles têm que se circuncidar, eles têm que guardar a lei para que possam ser salvos. E aí o concílio de Jerusalém, a igreja, a liderança da igreja, Atos 15, 15 a 19, Paulo deu seu testemunho do que Deus estava fazendo no meio dos gentios, Pedro deu testemunho, foi lembrado o que Pedro falou no capítulo 11, aí agora Tiago, líder da igreja, irmão de Jesus, assume a palavra e diz, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Confere com isto o quê? O que Paulo e Pedro falaram. O que Paulo e Pedro falaram, confere com as profecias mais antigas. Cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Aí ele diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não devemos perturbar. A decisão do concílio foi que o gentio deveria se abster de relações sexuais ilícitas, carnes sufocadas, consagradas a ídolos. Isso que eles deveriam de fazer. Não tinha nada que circuncidar ninguém. Porque, amado, se você é um cristão, o teu coração já foi circuncidado por Deus. Ele te deu um novo coração, Ele te deu um novo espírito, Ele te deu uma nova mente. Se você recebe, diga amém por isso. O sinal da tua circuncisão não é um sinal da carne no prepúcio. O sinal da tua circuncisão é o teu coração convertido, amado. Por isso, o que adianta? A pessoa chega na igreja, aí tem todos os sinais de que ela é cristã. Por quê? Usa roupa até lá embaixo, não pode tirar a calça jeans, tem que usar um coque grande, não pode passar maquiagem, senão parece com Jezabel. Nem sei como é que era Jezabel, mas se botar maquiagem parece com ela. E se cortar o fio de cabelo aqui em cima, fizer a pontinha do cabelo, pronto, o Espírito Santo já se desagradou. Não pode nem tomar banho. Se tomar banho usando Dove, pronto, o Espírito já foi embora há muito tempo. Aí a pessoa chega na igreja sem cortar os pelos do sovaco, porque não pode também raspar o cabelo. Aí aquela samambaia chorona caindo debaixo do pelo. Só misericórdia. Aí a pessoa levanta a mão e diz amém. Aí cai 10 pessoas pelo poder da suvaqueira. Então, amado, nem sovaco de minhoca é assim. Deus que nos livre, misericórdia. Então não tem nada a ver com sinais externos, amado. Você é cristão, sabe como é que você conhece o cristão? Quando ele abre a boca. Quando começa a falar, a gente sabe ser cristão. Aí a cada 10 palavras, 2 são palavrões. Opa! Se discutir, então, a cada 10 palavras, 10 são palavrões. Misericórdia. Então, amado, eu declaro que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim a que for boa para edificação. Seja, por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o teu coração está circuncidado pela palavra? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Então eu declaro que você vai tirar coisas boas do teu tesouro, amado. Então levante as tuas mãos e diga assim: eu sou um abençoado em Cristo Jesus. Meus irmãos são abençoados em Cristo Jesus. A minha igreja é uma igreja abençoada em Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo abençoado em Cristo Jesus. E mais, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você está abençoando a vida dos irmãos, amado.
Então, quando a gente chega no capítulo 21, há um outro problema de como é entendida a missão de Paulo aos gentios. Como é que a igreja de Jerusalém, como é que os apóstolos estão vendo a missão de Paulo aos gentios? Os judeus cristãos precisam abandonar o judaísmo inteiramente, abandonar a sua cultura. Como é que isso funciona? Então, Atos 21, 17 a 20, capítulo 21, 17 a 20, diz a palavra: tendo nós chegado a Jerusalém, olha aí, agora já está em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. É assim que se recebe irmãos na igreja, com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ou seja, olha aí Tiago, olha aí presbíteros, Deus, a instância maior, o Todo-Poderoso, Yud-Re, Vav-Re, Adonai, o Eterno, aquele que era, que é e de advir, o Senhor dos Senhores, está agindo no meio dos gentios. Ou seja, não tem que circuncidar ninguém. Deus está confirmando a obra dele. Agora, olha a resposta aí. Ouvindo, deram eles o quê? Glória a Deus. Eles disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são o quê? Zelosos da lei. Se por um lado nós temos centenas de gentios recebendo Jesus, dando glória a Deus, e o Senhor operando sem que eles precisem circuncidar-se, por outro lado nós estamos vendo no mínimo 30 mil judeus a mais, pela palavra grega, onde Deus está operando e todos eles são zelosos da lei. Por isso Pedro recebeu o apostolado para a circuncisão, e apóstolo Paulo foi o mestre dos gentios, que foi o texto básico que nós vimos lá na meditação antes do culto. Então, amado, se o judeu, Paulo estava lá, quando ele estava em Jerusalém, passando pelo ritual de purificação, não é que ele estava debaixo da lei, mas ele se fez fraco para com os fracos, a fim de ganhar alguns, a fim de que o evangelismo entre os judeus pudesse continuar, e a fim de que não houvesse divisão entre a igreja, porque a igreja era composta de cristãos judeus e cristãos gentios. Cristão judeu, quer guardar a tua cultura mosaica? Fica à vontade, Deus está agindo lá entre eles, muitos estão crendo em Jesus. Cristão gentio, esta é a vontade de Deus para a tua vida. Esse é o contexto que nós estamos. Agora, note que, para entrar no texto ainda de hoje, quando Paulo saiu de Éfeso, da reunião com os presbíteros, a caminho daqui de Jerusalém, ele parou em Coríntios e escreveu aos romanos, porque ele sabia o que estava esperando em Jerusalém, ele sabia o que estava aguardando em Jerusalém. E aí na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30 e 31, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, o que é que ele diz? Luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Antes de ler o 31, volta lá no 30, isso, olha lá, a meu favor. Gente, ele estava indo para pregar o evangelho. No meio da igreja, ele foi recebido com alegria, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor. Mas ele sabia que o trabalho não ia ser fácil. Ele estava fazendo a vontade de Deus, estava sendo obediente a Deus, estava seguindo o curso missionário, não estava em pecado, não estava em desobediência, e ainda assim, o negócio não seria fácil. Então Pedro diz assim: não estranheis o fogo ardente no meio de vós, destinados a provar-vos. Amado, o homem de Deus que é perseguido e humilhado é bem-aventurado nesta terra. Tristes, e vão dar contas a Deus, são aqueles que humilham os homens de Deus, aqueles que promovem a perseguição. Agora, se você está sofrendo alguma coisa, meu amado, fique em paz, Deus está no controle da tua vida. Amado, não podemos comparar o nosso sofrimento com a glória de Deus a ser revelada em nós.
Olha, os teus olhos não viram ainda, os teus ouvidos sequer ouviram, nem teu coração sabe, mas Deus já preparou coisas maravilhosas para a igreja. Diz que Ele tem o caminho dele no meio da tormenta. Você acha que Deus só age quando está tudo mar azul? Quando o sol está amarelo e o sol está azul e o mar está tranquilo? Amado, bota lá uma tempestade e dele passa tranquilo. Diz que os discípulos estavam no meio da tempestade. Mestre, nós vamos morrer. E numa delas Jesus estava usando o balanço do barco para quê? Para ninar ele, estava sendo ninado pelo balanço do barco. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Em outra ocasião, Jesus disse, vai lá, e veio a tempestade de novo, e de repente vem Jesus o quê? Andando sobre as águas, na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, na quarta vigília da noite, na última hora, antes do amanhecer, Jesus vem andando, e os discípulos fazem o quê? É um fantasma. Faltou o culto aqui da igreja, para estar achando que o fantasma estava lá. Amado, Jesus está indo a teu socorro nesta manhã, amado. Ainda que pareça que porque às 5 da manhã é a hora mais escura do dia, mas depois da hora mais escura do dia vai vir um sol raiando na tua vida, amado. Deus está no controle, diga glória a Deus por isso. Então Paulo está lutando e diz, lutem a meu favor. Amado, a oração é uma luta. Às vezes o pessoal confunde oração com meditação oriental. Acha que está orando. Está orando não, amado. Oração é batalha, oração é guerra. Está certo que às vezes no meio da oração vem aquela paz. Especialmente quando chega no fim da oração. Aquela paz. A palavra diz, seja a paz de Cristo um árbitro. Aí ele derrama a paz. Senhor, louvado seja o Senhor. Guerra vencida, louvado seja Deus. Quarto da oração da batalha vitoriosa. Qualquer dia desse vamos trazer aí uma mensagem, as lutas da oração. Olha, um bom tema de mensagem. Então Paulo diz, luta a meu favor. E o versículo 31 ele diz assim, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja o quê? Bem aceito pelos santos. Gente, ele estava indo pregar o evangelho e levar uma oferta para os pobres. Quer coisa melhor do que essa? Mas mesmo quando você faz o bem, em nome de Jesus, o mundo vai te perseguir. Até fazendo bem você é perseguido. A pessoa diz, gente, não fiz nada. Eu estou calado na minha, quietinho, que na minha chumbo grosso para todo lado. Fica feliz, amado, porque Deus tem uma obra grande na tua vida. Esses dias eu estava falando foi com o presbítero Jorge. Falei, amado, está vindo alguma bênção muito grande por aí. Que eu vou te falar, eu olho para um lado é soco do Balboa, eu olho para o outro é não sei quem, Jack Chan. Eu olho para frente, Shiryu, só misericórdia, mas está vindo uma bênção grande para a glória do Senhor. Então, Paulo está fazendo uma distinção entre os santos e os rebeldes. Rebeldes são os cristãos judaizantes, aqueles lá de Atos 15 que queria circuncidar todo mundo, queria judaizar os cristãos gentios. Então ele pede aos romanos que lutem em oração. Esse é um apóstolo missionário, e ele sabe o que está aguardando nas missões. Amado, trabalho missionário não é fácil, plantação de igreja não é fácil, pregação do evangelho não é um trabalho fácil, mas é um trabalho abençoado, porque Deus está no meio dele. Quando vemos uma vida salva, nós dizemos assim, combati o bom combate. Ou que possamos um dia chegar ao final da vida e dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora o Senhor reto juiz me entregará aquela coroa, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então agora é preciso ainda entender um pontinho, porque os presbíteros, quando receberam Paulo em Jerusalém, eles propuseram uma estratégia para acalmar os ânimos dos judaizantes. Paulo, está todo mundo dizendo aí que você nega tudo da lei de Moisés, manda que os judeus neguem Moisés. Estão dizendo aí que você está profanando o templo, estão dizendo aí um monte de coisa a teu respeito. Vai lá e faz o ritual de purificação, para que todos vejam que isso aí é mentira. E aí Paulo já estava chegando, aceitou a proposta, falou, tá bom, eu, apóstolo Paulo, o pregador das 13 epístolas do Novo Testamento, revelando a graça de Deus, vou me submeter a isso e vou praticar o rito de purificação judaica para entrar no templo, porque ele tinha passeado por terras gentílicas e para entrar no templo tem que estar purificado. Então eu vou me submeter a isso. Estava completando os dias da purificação e chegaram a turma do barulho. Tem poder, amado. Chegou a turma do barulho. Agora, deixa eu falar uma coisa. Planos bem intencionados, muitas vezes não dão certo. Já viu aquela expressão que no inferno está cheio de boas intenções? Está aí. Os planos deles não deu certo não, porque Paulo foi preso. Outra coisa, Paulo não fez menção aos presbíteros das advertências proféticas que ele havia recebido. Se você colocar o pezinho em Jerusalém, você vai ser preso, filho. Portanto, amado, ouça, a prisão de Paulo, nesse caso, é a realização do plano de Deus para ele. Paulo estava debaixo dos planos de Deus. Assim como ele arriscou a vida para pregar o evangelho aos gentios, agora ele está arriscando a vida para que haja união entre a igreja de cristãos judeus e gentílicos e para que a palavra do Senhor continue correndo entre o povo judeu. Ele está arriscando a sua vida. E aí em 21, 10 a 14, diz a palavra, olha aí, esse é o final do Citizen Label, diz, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés, as próprias mãos, declarou isto, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos, tinha lá gente de Tiro, de Cesareia, um monte de lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando, quebrantando-me o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faças a vontade de quem? Do Senhor. Paulo chegou a Jerusalém pela vontade do Senhor. Paulo foi preso naquela multidão amutinada pela vontade do Senhor. E pela vontade do Senhor que foi glorificado, grandes obras aconteceram a partir daqui, amado. E eu vou lhe dizer nós vamos a partir das semanas entender melhor, e eu vou lhe dizer, amado, que no meio desse furacão, no meio do turbilhão todo, Deus está fazendo uma obra. Ou você acha que Deus está de mãos atadas? Ou você acha que Deus não está vendo você? Amado, você confia no Senhor de todo o teu coração, então entrega os teus caminhos a Ele, pois o mais Ele fará sobre a tua vida, amado. Então, o apóstolo dos gentios, o mestre dos gentios, o missionário e maior plantador de igrejas, pregador da palavra, está sendo importunado por inimigos judeus, judaizantes, que resistem violentamente à acessibilidade do evangelho aos gentios. Eles continuam resistindo à obra do Espírito Santo. Paulo, portanto, é acusado de ensinar e de agir contra três coisas. Ele é acusado de agir e ensinar contra o povo,
de Israel, contra a lei mosaica e contra o templo. E se tivesse que resumir a mensagem numa frase, a frase seria essa: o povo de Deus não é mais definido por sua herança étnica, mas é definido pela fé em Cristo. Logo, a salvação não depende de confiar na lei e nem de confiar na circuncisão. A salvação é garantida quando se crê na pessoa de Cristo Jesus, no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A graça que é concedida, que leva a esta fé salvífica, não é mediada pelo templo de Jerusalém. Ela é mediada única e exclusivamente pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Oh, glória a Deus! Vamos dar aí um forte aplauso ao Senhor, amado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diga aí, amado, com as tuas mãos para o céu, diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Pai. Obrigado porque o Senhor me aceitou. E eu te confesso, Senhor, Tu és o meu pastor, o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Deus. Ó Jesus, misericórdia da minha vida. Ó Jesus, obrigado por tão grande salvação. Ó Jesus, eu te amo com tudo que há na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, 2 pontos para resolver com a igreja. Primeiro ponto: o povo de Deus, povo de Deus, não é mais definido por sua herança étnica, mas pela fé em Cristo. Logo, a salvação não depende de confiar na lei ou na circuncisão, mas de crer no Evangelho. Então, nesse primeiro ponto, resolvemos 2 questões: a questão do povo e a questão da lei. Atos 21, versículos 27 a 29, quando já estavam por findar os 7 dias, Paulo estava fazendo um ritual de purificação, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritaram: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos, inclusive judeus, a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, olha aí, introduziu até gregos do templo e profanou este recinto sagrado. Ou eles estavam acreditando numa fofoca, ou eles estavam criando a fofoca, porque Paulo não fez isso. E aí diz o versículo 29: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Então, amados, em primeiro lugar, gentios que creem em Jesus são incorporados como povo de Deus. Dizer isto dentro daquele contexto era uma afronta. Os judeus endurecidos resistiam combativamente à inclusão dos gentios ao corpo de Cristo. Eles combatiam, achavam que somente a linhagem étnica vinda de Abraão é que teria a bênção do Senhor. Mas bendito é aquele que invoca o nome do Senhor, porque esse será salvo. Então, a multidão aceitou facilmente as acusações, sem provas nenhuma. O povo sublevou-se, amotinou-se, não havia provas, e aceitou que Paulo era um malfeitor, e que estava contrário ao povo e contrário à lei, e que estava lá para arrumar problemas. Sabe aquela fofoquinha que vai aqui, vai ali, para fazerem a cabeça de um e outro contra você? Pois eu vou lhe dizer uma coisa como pastor: fecha os teus ouvidos para a fofoca. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e poderá ser que você venha a praticar obras na sua vida, movido por uma fofoca, achando que estás servindo a Deus, e você está servindo aos homens.
achando que está fazendo o propósito de Deus, estás fazendo o propósito de homens. Porque aqui esses judeus achavam que estavam servindo a Deus, perseguindo Paulo, assim como o próprio Paulo achava que um dia estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos. Então você veja, esse é o maior problema que existe, quando você persegue outros, faz fofoca, pensando que está fazendo isso em nome de Deus. Agora não se esqueça de uma coisa: Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então, ovelhinha amada, precioso de Deus, Paulo não é um agitador, Paulo não é um homem de confusão, Paulo é um homem missionário, é um homem pacífico, e ele é fiel ao verdadeiro israelita. Quem é o verdadeiro israelita? Aquele que foi circuncidado no seu coração em Jesus Cristo. Os opositores que praticam essas obras, fofocas, amotinação, puxar tapete, arrumar problema, ver pelos em ovos, eles é que são radicais, eles é que são bitolados. Amados, se quiserem dizer que eu sou bitolado, porque eu ouço 99% de louvores, e 1% das vezes eu ouço meia música secular, já estou enjoado, deixa eu voltar para o meu louvor, então eu sou bitolado mesmo. Você acha que eu sou bitolado porque eu amo estar na igreja? Sou bitolado mesmo. E digo mesmo para irritar aqueles que me chamam de bitolado. É mesmo. Sou bitolado mesmo. Porque eu vou dizendo uma coisa, amado, eu amo a Jesus de todo o meu coração, amado. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. Se tirar, não dá nem um fio de cabelo, não tira de Jesus da minha vida, por favor. Porque não sobra nada. Não tem alegria no sol, não tem alegria na lua, não tem alegria em nada, amado. Às vezes a pessoa coloca toda a alegria da sua vida, o pilar total da sua vida num casamento. Está errado. O pilar total da sua vida se chama Jesus Cristo, Senhor amado. E aí você tem outros pilares que vão te ajudar. Porque se você coloca todo o pilar da sua vida no casamento, acabou o casamento, acabou a tua vida. O senhor vai lá, toma chumbinho em cima. Não faz isso, amado. A tua vida tem valor. Que o grande pilar total da sua vida chama-se Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado, esses homens que criam tumulto são apóstatas. Por que eles são apóstatas? O que é apóstata, pastor? O que é um apóstata? É uma pessoa do mundo? Não necessariamente. Apóstata é alguém que já abraçou a fé, abraçou a vontade de Deus e ela apostatou, abandonou a vontade de Deus. Isso é um apóstata. E eles aqui são apóstatas. Por que são apóstatas? Porque eles não querem nem saber se Paulo é um homem de Deus. Eles não querem nem saber se Paulo está fazendo a vontade de Deus. Você se lembra do alerta de Gamaliel lá no capítulo 5? Olha, se vocês estão lutando contra esses homens aí, e esses homens são de Deus, porventura vocês vão se achar lutando contra Deus. Então eles não queriam nem saber se Paulo era um homem de Deus. Então, amados, aqueles que estão fazendo guerra contra você, e não querem nem saber se você de fato é homem de Deus, já julgam que você é um agitador, é alguém que está aqui para causar problema, que colocou o Trófimo dentro do templo, profanou o templo sagrado, acreditando ou criando fofocas. Não sabemos aqui se eles criaram ou se acreditaram em fofocas. Possivelmente eles mesmos criaram a fofoca, porque era hoje ou 10 anos. Então, amado, esses são os verdadeiros apóstolos, porque não querem saber se você é homem de Deus ou não. Então eu vou dizer, amado, fica firme na vontade de Deus, porque mesmo debaixo de luta, de saraivada, de pedra, o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. 2023 anos depois estamos dizendo, obrigado, Senhor, por esta vida. Obrigado, Senhor, pelo ministério missionário deste homem. Que coragem! Às vezes nós vivemos orando, Deus me livra do problema, sou igual um gato escaldado que tem medo de água fria, tenho medo de tudo, medo, em nome de Jesus, seja liberto desse medo. Que Deus nos dê coragem, irmãos. Se aparecer o Golias na nossa frente, atropela ele no poder do nome de Jesus.
falando em termos espirituais. Daqui a pouco meu irmãozinho vai sair no soco aí, foi o pastor que mandou. Espiritualmente, amado, é a luta da oração. Entra no teu quarto, amado. Dizia lá aquela rainha: eu não tenho medo dos soldados. Ela mesma. Eu não tenho medo dos soldados. Eu só tenho medo quando John Wesley dobra o joelho para orar. John Wesley. Quando aquele homem dobra o joelhinho para orar. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você entrar no teu quarto para orar, o inferno vai tremer. Que as pessoas tenham temor de Deus. E ó, irmãozinho entrou no quarto, hein? Ele está lá lutando. Ou seja, não é porque uma pessoa, é porque é o temor de Deus, amado. Aqui faltou o temor do Senhor na vida desses homens. Então, amados, ainda que eles tivessem zelo pela lei, eles não tinham entendimento. Eles não se sujeitaram às coisas que Deus estava fazendo e realizando. Eles não reconheceram o Filho de Deus, porque Paulo estava pregando em nome de Jesus. Olha lá, Atos 13, 46, e essa advertência para as nossas vidas, para todo mundo que está ouvindo aí. Olha lá, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, está falando de Jesus, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha, quem está falando isso aqui é Pedro, hein? Não é nem Paulo. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas Abacuque 1:5. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Santo é o nome de Jesus. Que não ocorra isso. Aí, os pregadores da prosperidade, que não pode falar inglês, francês, espanhol, italiano, pode ser poliglota, mas de Bíblia não entende, faz uma série inteira, 10 ou 15 mensagens em cima desse bendito versículo. Deus vai fazer uma obra tal na sua vida, recebe, recebe, não acreditarão quando aconteceres, amém, aleluia. Está repreendido em nome de Jesus, falsa profecia, porque aqui o que Pedro está dizendo é exatamente um alerta, que não aconteça isso. Ou seja, Pedro estava dizendo, quando Jesus vier e fizer a obra de salvação, muitos não irão acreditar, que isso não aconteça com vocês. Ou seja, o que ele quer que aconteça com vocês, é que você acredite na obra, na vida e na pessoa de Jesus, e não fique agarrado a questões religiosas. Jesus fez uma obra na tua vida, você é salvo pela graça de Deus, você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não é a lei que vai te justificar, é Cristo que já te justificou. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, povo de Deus não é de linhagem étnica, é pela fé em Cristo Jesus. Eles não compreendiam, portanto, que o ensinamento doutrinário era que a lei foi apenas um aio para conduzir a Cristo. Cristo é a realização de tudo que se esperava na lei. Cristo é o cumprimento de todas as profecias da lei. Cristo é o libertador, para a glória do nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé de que futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei
nos serviu de aio. Aio era um educador de crianças, era um tutor de crianças, que ensinava a criança o caminho que tinha que seguir. Então a lei nos serviu de aio, de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Versículo 25, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Diga glória a Deus por isso. Amado, você está na fé em Cristo Jesus, você foi liberto pela verdade de Cristo Jesus, então você é o Israel de Deus, você é povo de Deus, lavado, remido, santificado, justificado, e justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Eles não entendiam isso, a lei era aio. A lei suscita a ira, diz a palavra em Romanos. Ou seja, enquanto o homem está caído e morto em seus pecados e delitos, a sua tendência, longe de justificá-lo, ou de produzir paz, a sua tendência é exatamente levá-lo para o oposto, para o caminho oposto ao caminho de Deus. Então, a lei suscita a ira. O que significa? Suscita a punição. A lei suscita a ira, a punição, mas senão a lei não há transgressão. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje você, louvado seja o nome de Deus. E hoje você não faz a vontade de Deus que vem sido descortinadas em Atos dos Apóstolos. Nós vimos aqui as celeumas para entender a vontade de Deus. Pode o gentio receber o Espírito? Não, pode, não posso resistir à vontade de Deus. Tem que circuncidar, virar judeu sim ou não? Não, não precisa, porque é pela fé. E a obra do Paulo aos gentios é a obra de Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo. Ou seja, hoje você faz essa vontade de Deus não pela lei, porque a lei dá conhecimento do pecado, mas não dá libertação do pecado. A lei diz, não adulterarás. Aí a pessoa fica nervosa querendo fazer o quê? Adulterar. Né? Porque a lei nos traz conhecimento do pecado, mas não liberta. É a mesma coisa que eu disser assim, não pense no elefantinho do Pomarola. Acabou de pensar nele, verde, aquele verde. Não pense no Vasco fazendo um gol de bicicleta no Flamengo. Acabou de pensar no Rivelino fazendo gol. Ou seja, amado, a lei te dá o conhecimento, mas não te dá a liberdade. Mas em Cristo Jesus você já foi liberto. Diga graças a Deus por isso. Então, a lei de Deus, estamos nos 5 minutos, a lei de Deus, exigindo pureza perfeita e denunciando o pecado, ela condena o pecador e o entrega ao castigo. Aí Paulo ensina aos romanos que todos são pecadores, todos estão encerrados debaixo do castigo, por isso não pode ser justificado pela lei, porque a lei vai te entregar para ser punido, para a ira da punição. Somente pela graça de Deus, pela graça de Deus você foi justificado. Diga graças a Deus por isso, pela graça. Então Paulo, por ter sido zeloso àquela lei, ele foi tão zeloso à lei religiosa que perseguiu o Evangelho. Perseguiu o Evangelho, que é a maior expressão da vontade de Deus. Veja em Filipenses 3, 5 a 9. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo, olha lá, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Já foi? Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Perda, por causa de Cristo Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você tem esta fé em Cristo Jesus? Pela graça de Deus lavado e remido, diga glória a Deus por isso. Então estamos nos 4 minutos finais. É o segundo ponto. A graça de Deus, portanto, não é mediada pelo templo de Jerusalém. Nem o povo de Deus agora é definido pela etnia, nem o povo de Deus vive debaixo da lei. Povo de Deus é aquele que vive debaixo da graça pela fé em Cristo Jesus. Seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja americano, seja japonês, seja de onde for. Portanto, a graça de Deus que concede toda essa maravilha não pode ser mediada pelo templo de Jerusalém. Quando se faz um sacrifício, mata lá um bode, joga lá um cabrito no altar e asperge o sangue no altar. Aí a pessoa está perdoada. Isso é lá atrás, é na lei. Não é o templo de Jerusalém que vai mediar a graça, mas é o Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 30 é a questão. Agitou-se, olha lá, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Olha, imediatamente foram o quê? Fechadas as portas. Vamos entender. Há uma coexistência de aspirações ideológicas no templo. Quais são as duas aspirações ideológicas que havia no templo? Primeira, universalista, porque o templo foi concebido para todas as nações. Olha o que o profeta Isaías dizia em 56:7: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, que é o que mediava a graça do perdão, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos aonde? No meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entretanto, a outra aspiração ideológica que coexistia com essa é a aspiração exclusivista, ou seja, toda a estrutura do santuário e de seus pátios apresentavam limitações rigorosas. Havia uma plaquinha de 1,5 metro que dizia assim: se você não é judeu, não entre, porque se você entrar, você era morto. O próprio oficial do templo matava a pessoa. Ou seja, gentio, show, dali para fora. Ou seja, era exclusivista. Ao mesmo tempo que foi concebido para ser casa de oração para todos os povos, lá na hora da prática, o que estava dizendo? A arquitetura estava deixando claro que não era casa de oração para todos os povos. Ou seja, o templo não estava cumprindo o papel que deveria cumprir. Não estava cumprindo. Então note que não existiria motivos para Lucas incluir esse detalhe secundário de portas fechadas em meio ao tumulto, a menos que ele não tivesse uma intenção de transmitir uma mensagem simbólica. A mesma mensagem, por exemplo, de que quando Jesus morreu lá na cruz, o que aconteceu no véu do santuário? Se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Que todos nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas aqui, quando Lucas, no meio de um prato principal, Paulo sendo preso, e um monte de coisa ali, lei, povo, etnia, raça, as portas foram fechadas. O que ele quer dizer com isso? Há uma mensagem nisso aí. Amado, ele está dizendo que o templo, o culto judaico, o judaísmo, estava fechando as suas portas para o evangelho. Estava fechando as suas portas para aquilo que Paulo estava pregando. Estava fechando as suas portas nas suas arquiteturas para todas as outras nações. Ele estava dizendo.
É um triste contraponto com as portas abertas do reino. Portanto, o templo não podia mais funcionar como o lugar em que a graça de Deus é mediada a todos. Amado, o único que pode mediar a graça da salvação se chama o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Romanos 10, versículos 11 a 13, 16 e 17. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo Jesus. Portanto, ovelhinha amada, eu termino dizendo: o lugar do perdão divino, o lugar da salvação, não poderia ser mais o altar do templo de Jerusalém, mas sim o altar do Calvário, no Gólgota, onde o Senhor Jesus tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Ali Ele estava providenciando perdão para todo aquele que nele crê. A aliança não poderia permanecer sendo a lei de Moisés, mas agora é pela graça de Cristo Jesus. Porque o que pela lei foi impossível justificar, porque a lei dava conhecimento do pecado, mas não a liberdade, pela graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, mas é tão fácil assim? A pessoa fez, aconteceu isso, aquilo, virou crente, entrou graça, agora está perdoado? Como é que funciona isso, pastor? O cara está lá preso, não sei quantos anos, fez, aconteceu, virou crente, pronto, perdoado. Não. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, o salário do pecado é a morte. E aí, Deus trouxe a lei era de Deus, diga amém por isso. A lei era de Deus, dada por Moisés, mas ela refletiu o caráter de Deus, era santíssima. A lei era santa, eu é que sou carnal. A lei era santa, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Portanto, se permanecesse a lei, todos estaríamos debaixo do pecado, inclusive lá o assassino que acabamos de falar. O que Deus fez? Na pessoa de Jesus, veio nesse mundo, cumpriu toda a lei e pagou o preço da lei. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu por mim e por você. Jesus pagou o preço da lei. Portanto, quando eu creio nele pela fé, eu recebo a justiça legal da lei. Porque ele simplesmente não rasgou a lei, jogou fora, botou debaixo do tapete, agora é oba-oba, agora a porta passou por reforma, pode entrar qualquer um de qualquer jeito, e não precisa ter transformação de vida, e é tudo legal. Não, ele pagou o preço da lei, e todo aquele que crê é transformado por esta graça maravilhosa. Portanto, amado, não podemos permitir que coisa alguma seja obstáculo para quem deseja aproximar-se de Jesus com fé e receber a graça. Portanto, as portas do templo não podem estar fechadas, elas precisam estar abertas para receber o povo de Deus, pregando o evangelho verdadeiro, puro e bíblico, confiando única e exclusivamente na obra redentora de Cristo Jesus. Se você volta a pregar a lei, você está fechando a porta do templo. Se você volta a confiar em coisas humanas, ou achando que coisas humanas são meio de graça para você ser salvo, você está fechando a porta do templo.
Mas se você coloca a tua confiança na pessoa de Jesus, a porta está aberta. A porta está aberta. E eu termino com esta porta aberta de Efésios 2, 11 a 16. Diz a palavra: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, oh aleluia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque Ele já disse, Miqueias 5, 2 a 5, Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Olha, pregadores que dizem que a cruz é símbolo de maldição, voltem para o banquinho de teologia você não entende nada. Pode falar inglês, pode falar espanhol, pode ser poliglota, para mim é um ignorante, porque eu quero pregar é a Bíblia Sagrada. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que nós possamos entender que não é nenhum sacrifício humano, ou da lei, ou qualquer coisa humana, que pode promover graça de salvação para a tua vida. Para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, para viver o Evangelho de Cristo, coloque a tua confiança em Jesus. Ele é o único mediador. As portas do templo estarão abertas. A vida espiritual vai crescer em graça e em conhecimento. E em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai cumprir a tua missão. Você vai levar o Evangelho, vai anunciar Jesus. Será fácil, pastor? Provavelmente não, mas muito provavelmente não. Eu quero que você me diga qual foi o apóstolo, qual foi o profeta, qual foi o pregador que não teve problema. Me mostra, em toda a Bíblia Sagrada. Maré mansa, tranquilo, não tem problema nenhum. Sei não, hein? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quer pela vida, quer pela morte, você já é mais do que vencedor, filho. Ninguém pode roubar a tua salvação. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Quando fecharmos os olhinhos aqui, vamos abrir diante do Senhor de todas as coisas. O que vai te acompanhar está lá em Apocalipse 14. São as obras. Então, amado, permaneça firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que assim seja, assim diz o Senhor.